Essas figuras aqui tinham muito potencial, mas envelheceram muito mal. Tô aqui hoje com o Android 17 e 18 da Bandai SH Figuarts e vou mostrar pra vocês que essas figuras não valem tanta pena em 2026, mas que infelizmente você não tem muitas alternativas pra elas. Então, bora ver por que elas envelheceram mal? Primeiro, acho que eu vou começar pela figura mais polêmica, que é esse Android 17 aqui. Vocês já conseguem ver a caixinha de ambos, é bem parecida. Mesmo estilo das caixas da Bandai. Tem as imagens aqui do lado, umas imagens de algumas poses do boneco aqui atrás. E aqui na frente a gente já encontra o boneco. Vou deixar a Android 18 aqui de lado, porque eu já comento sobre ela. Mas agora, sobre esse Android 17, já vou começar por um ponto que, antes mesmo da gente tirar o boneco, já vai dar pra ver. Quando a gente tira ele da caixa, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá vendo que ele tem um tom assim de pele meio esverdeado, um tom meio estranho assim? Cara, pra efeito de comparação, no anime ele não chega nem um terço dessa cor assim, que é um pouco esverdeada, estranha. E se vocês verem... Nossa, já até voou tudo. Se vocês verem aqui, esse Android 17, quando a gente tira ele da caixa, é que eu já tinha ele na coleção, mas eu decidi gravar o review agora. Vocês podem ver que ele tá sem uma mão. Aí você pergunta, ué, por que você deixou ele sem uma mão? Então, tá vendo esse effect verde aqui, que já é um dos problemas dessa figura. Esse effect verde, ele é um effect muito legal. É difícil da Bandai mandar com as figuras, com esses efeitos. E por mais que seja legal, tem um problema. A mão dele ficou emperrada aqui dentro. E tipo, dá pra tirar com água quente e tudo mais, mas eu já queria começar mostrando isso. Essa aqui é uma figura que tem algumas coisinhas assim que não foram tão bem planejadas nela, e acabou resultando em alguns problemas, principalmente nesse assim. Se você tiver essa figura, toma muito cuidado pra não enfiar a mão lá no fundo, porque senão ela vai ficar presa e vai ficar por isso assim. Fora isso, já vou pegar o boneco, já mostro os acessórios, mas eu queria comentar. Cara, olha a cor dele, eu não sei, parece que tacaram tipo uma tinta verde como acabamento em cima dele e ele ficou com um tom muito estranho. Tirando isso, o modelo do boneco é bem feito, assim, olha, tem uma articulação muito boa no pescoço, nos ombros, no tórax, aqui no abdômen, dá pra girar ali 360 aqui. Os bracinhos também tem uma articulação muito boa, dobra certinho aqui, ó, o cotovelo. As mãozinhas giram 360. As pernas, você consegue esticar bastante, ó, pra fazer poses bem legais, bem altas, assim, só com a perna dele. Então, assim, no geral, vou ser breve. É uma figura muito bonita, mas que tem alguns problemas e a questão de controle de qualidade. E, assim, para bonecos que lançaram na mesma época, se você ver como o rosto dele nessa expressão até que tá tudo bem. Mas tem algumas que o rosto dele fica meio estranho. Como, por exemplo, essa cara aqui dele, que ele fica com uma testa muito grande. Eu sei que ele já tem uma testa grande naturalmente, mas parece que a testa dele fica maior nessa expressão. Mesmo quando você coloca junto do cabelo. Também tem o rostinho dele irritado, assim, olhando reto, que é outro rosto estranho. E assim, não falando tão mal, porque são figuras um pouco mais antigas, em comparação às novas, como o Goku Super Saiyajin 4, que também não é tão novo, mas ele já tem expressões mais novas. Só que não é uma face tão legal, assim, não é tão característica do Android 17. Por fim, também tem esse rostinho gritando, que é um pouquinho mais característico dele, mas ainda é um pouco estranho. Depois eu vou pegar o Android 18 para vocês compararem, tipo, a tonalidade. Vocês vão ver que esse Android 18, Android 17, tá com uma cor meio esverdeada, meio estranha, assim, não ficou tão legal. Tanto que na época, quando ele saiu, era uma das maiores reclamações, era justamente o jeito da tonalidade da figura, as expressões que não são tão boas. E eu vou mostrar agora, antes de mostrar as mãozinhas e a outra parte do cabelo, mostrar alguns problemas dessa figura. O braço dele, o cotovelo direito pode ser um problema da minha, mas tá vendo que ele tem uma peçazinha aqui, ó, que vem separado? Essa peça aqui tem vezes que, ó, quando você vai dobrar de volta, ela fica por cima do cotovelo. Aí você tem que ficar, tipo, enfiando lá dentro, ó, tem que pressionar lá dentro e às vezes não vai. Além de que essa peça constantemente solta. A do outro braço dele é normal, não tem tantos problemas com isso. Mas é um pouco estranho isso acontecer com outro braço com tanta frequência, assim.
Tanto que às vezes fica até meio difícil de posar porque ele fica soltando. Esse Android 17, ele veio com algumas rebarbas assim no plástico. Dava pra você ver corte do plástico, assim, então era... Faltou um controlezinho de qualidade. A Bandai hoje em dia já mudou a produtora, também tá tendo... a fabricante, né? Também tá tendo alguns problemas que eu vejo o pessoal comentando dos novos bonecos que estão sendo fabricados no Vietnã. Mas nessa época esses bonecos eram com muitos probleminhas, né? Igual eu comentei da mão, tem outras resoluções. Mas no resto é uma figura muito da hora. Mostrando aqui, ele também vem com um effect de uma esfera de energia, um effect bem tanto faz, assim, é só uma bola amarela. Que tem um encaixe para você colocar numa das mãozinhas dele aqui, ó. Uma mãozinha específica que você vem com encaixe. E é só colocar... Meu Deus, vai estar caindo tudo! Tem que tomar cuidado que sério se perde, mas só conectar aqui você já consegue fazer um efeitinho de esfera. Nada muito surpreendente, mas é legal de ter. Fora essas mãozinhas que você consegue conectar os efeitos, você tem uma de palma reta, que é bem bonitinha essa mão, a luva preta dele. Mãozinha de efeito reto, assim, só para defender um ataque ou para fazer alguma pose específica. Você também tem essa palma mais aberta dele, só que sem a bolinha a entrada pro efeito. Você também tem essa mão que é tipo, muito parecida com a outra, só que ela é levemente mais angulada e mais fechada, assim. Você consegue fazer poses um pouquinho mais específicas, seja para defender um soco ou algum ataque. E aí tem uma coisa que eu achei legal deles adicionarem, que foi esse cabelo dele, que é um segundo cabelo que é para imitar como se fosse um efeito dele flutuando ou com vento, assim, que eu achei bem legal. Android 18 também tem, para retirar só tirar a parte da frente aqui do cabelo e você conectar o rostinho. E ó, você já montou o rosto aqui basicamente. E no boneco é só vir aqui, ó, tirar a cabeça. Que não, esse pino aqui é bom, ele é um pouco mais grosso, então ele é facinho de tirar. E você vem aqui, ó, coloca uma coisa na outra. E pronto, você tem um Android 17 aqui com outro cabelo. E ainda assim não fica meio estranho, mas eu já vou mostrar pra vocês o Android 18. Então bora lá pra ela. Estamos com o Android 18 em mãos. Vocês já vão ver a caixa dela muito parecida com o Android 17. Imagenzinhas aqui do lado, poses aqui atrás. E o boneco aqui na frente. Ela já tem um tom não tão esverdeado quanto o Android 17, então é um pouco mais fácil de mexer com ela aqui. Ela vem com 3 roxinhos, o mesmo effect do Android 17, braços cruzados, vem com o cabelo também esvoaçante, uma mão que soltou, mas vem com 5 parzinhos de mãos diferentes, 2 também para o mesmo efeito do Android 17 que você conecta, palminhas abertas e tem 2 aqui que eu já mostro que são muito parecidas. Mas ó, vamos abrir, senão voar tudo também, igual do 17. E olha... Primeira coisa, já vou pegar o boneco. Ó, vocês veem que a 18 também tem esse problema. Cara, olha a expressão do rosto dela, tá muito estranho. Não lembra tanto a 18, assim, do próprio anime. E se você pegar esse rosto que ela tá dando um sorrisinho aqui, ó, de canto, vocês vão ver que tem muito mais uma expressão mais parecida com o Android 18 do anime do que essa face que vem junto do boneco. E assim, pegando aqui o Android 17, vocês estão vendo, ele nem é esverdeado, ele é mais amarelado, assim, é um tom esquisito, ó. Os dois, assim, são muito diferentes, tanto... O traço é parecido, mas os bonecos, eles vieram com... Parece que passaram uma camada a mais de tinta nesse Android 17, foram em todos os modelos. Então ele ficou meio estranho, ele ficou meio esverdeado, o Android 18 já ficou mais normalzinha. Mas os rostos dela realmente ficaram piores, né? Vou mostrar aqui pra vocês também, tem esse rosto dela que teoricamente é pra ser irritado com o ranginho dos dentes, mas tá estranho esse rosto, tá tipo muito estranho. A sobrancelha dela tá bem apagada, você mal consegue ver e é uma expressão bem estranha. Essa aqui da boca aberta é mais legalzinha. Mas mesma coisa, a sobrancelha meio apagada, então não fica tão expressivo quanto poderia ser. Você tem o mesmo effect amarelinho, só que esse aqui é
Na verdade é a mesma coisa. Mesmo effect amarelo, só foi reutilizado. E ao invés de você ter aquele effect verde do Android 17, você tem os braços cruzados. Não é cruzados, né? Os braços no bolso, assim, que eu achei bem legal. Pra colocar, incrivelmente, não é tão difícil. Esse aqui você tem que soltar a parte do boneco aqui. Agora tá um pouco difícil tirar. Aqui, ó, você tira... Legal, legal, legal. Ó, saiu o ombro, mas você tem uma parte aqui pra desconectar do próprio ombro aqui. Deixa eu colocar aqui de volta porque saiu sem querer. Mesma coisa no outro braço, ó, tem um cortezinho aqui. Só tirar por aqui, só sair rodando que uma hora sai. Bom, e você consegue pegar o boneco aqui que parece agora que tá sem os braços aqui. E você consegue só conectar nesse pininho aqui. Ó, eu já coloquei aqui os braços. Fica bem certinho, fica bem alinhado a roupa, assim. É um a mais legal. A única questão é você alinhar essa linha branca aqui do ombro com o resto da roupa, mas de resto fica bem certinho. Fica bem legal, é um a mais. Legal deles terem colocado, uma coisinha bem icônica. Se eu não me engano, na abertura do Dragon Ball Super, do Torneio do Poder, ela fica assim, com as mãos no bolso. E é uma coisinha a mais que colocaram que ficou bem legal. Fora isso, a gente tem um par de mãozinhas mais abertos. Você consegue pra segurar efeito e tudo mais, ó. Então são um parzinho de mãozinhas bem bonitinho aqui. Você também tem mãos pra fazer uma pose específica. Essas mãos nesse estilo assim, que é um pouco... Nossa, tá caindo meu... Que é um pouco mais curvadinho. Você encontra bastante em poses do Goku, mas é legal ter na 18 assim. Dá pra criar bastante pose. Você também tem uma com a palma aberta. Ó. Palminha aberta aqui. Bem legal. É bem feitinho, tem as marcas do dedo certinho. Você tem essa que é muito parecida com aquela outra. Eu não sei porque, eu não sei se na câmera vai pegar. Mas elas têm uma micro diferença de tonalidade. Eu não sei porque essa aqui da direita é um pouco mais brilhosa. E é um pouco mais aberta do que a outra. Mas eu não sei porque as duas têm tom diferente. Não sei se foi... Acho que foi erro, assim, da versão que veio comigo. Mas elas são bem parecidas, só muda um pouquinho a angulação dos dedos de trás da mão. Essa aqui é do outro par. E tem essa aqui que é igual do Android 17, que você consegue conectar o efeito bem aqui pelo buraquinho. E pronto. Você já conecta aqui, dá pra fazer a pose do efeito. E não falando de menos, também vem um cabelo um pouco bagunçado assim pelo vento. Do Android 18 não é tão perceptível assim a mudança. É um pouco mais sutil assim a diferença do cabelo. Mas é legal que também vê o efeito. Pessoal, para terminar aqui o vídeo, vocês podem ver que aqui na mesa tá com 2 bonecos a mais. Tem um Freeza, forma final. E tem um Cell, a primeira forma eu não vou tirar ele aqui porque ele é muito difícil de colocar em pé. Aí vocês se perguntam, por que eu tô com esses 2 bonecos aqui na mesa? Bom, eu queria falar que esses 2 bonecos aqui do Android 17 e 18, pelos problemas que eu comentei, lançaram na mesma época ou muito próximos a este Cell e a esse Freeza. E, cara, mesmo que o Freeza seja um boneco mais simples, você consegue ver tipo uns detalhezinhos nele, assim, que... Eu vou fazer um review, caso vocês queiram, mas ele tem uns detalhezinhos a mais, ele tem um pouco de cuidado a mais do que esse Android 17 e 18, só que tem um problema. Esses 2 bonecos aqui, por mais que sejam da versão do Super, e são a única opção que você tem atualmente no mercado, você até encontra umas versões piratas e tudo mais, por um preço mais baixo. Eu já cheguei até a ver um kit desse Android 17, que ele pega o Android 17 do Z e desse do Super, corrige os problemas que veio nesse boneco, mas é muito caro, difícil de achar, e assim, os 2 bonecos, tanto Android 18 quanto Android 17 do Z, você não encontra por um preço acessível, geralmente vai estar sempre acima dos R$1.000, caso você queira da Bandai original, e até mesmo as cópias são difíceis de achar. Então, apesar de serem figuras problemáticas, é o que tá tendo pra completar um buraco nessa coleção. A não ser que você goste muito do Android 17, eu não recomendo essa figura.
A do Android 18 é legalzinha, eu acho que ela cabe, tem um espaço na coleção. Mas esse aqui do Android 17, ele é muito... Ele não bate com as outras figuras, ele fica muito destoante, assim, tanto pelo tom, assim, dele, ó. Tanto pelo próprio estilo, assim, dele. Ele é um boneco que tem uma estrutura de corpo muito legal, mas a expressão do boneco, os probleminhas que você vai ter, assim, pra fazer algumas poses não são tão legais. Então, assim, hoje em dia, eu acho que em 2026 não tá compensando esses bonecos. O Android 17, você tem a versão dele, o Super 17 do Dragon Ball GT, que é bem recente, boneco maravilhoso. Não sei quanto que tá o preço, não quero nem ver, porque deve estar muito caro, porque subiram muitos preços desses bonecos hoje em dia. Mas eu recomendo dar uma olhada nessas outras figuras. E da mesma época também tem esse Freeza, forma final, que vai sair um novo, muito melhor que esse também. O Cell da primeira forma, que pra mim é disparado uma das melhores figuras dessa coleção. Então é isso, pessoal. Pra finalizar esse duplo review aqui, vou ficar por aqui. Se vocês quiserem ver uma review de um desses dois bonecos, desse Cell da primeira forma, ou do Freeza, ou qualquer outro boneco, manda aí nos comentários. Talvez um dia eu faça uma review dos bonecos do Cavaleiro Zodíaco, só que eu já adianto, vai ser trabalhoso, vai ser um vídeo mais longo, porque são peças que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Enfim, pessoal, é isso. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra gente conseguir levantar aqui o canal de volta depois de muitos anos. E é isso. Valeu, falou e fui!